Bom dia, vamos continuar com o nosso estudo aqui na página 158, pergunta 236, ok? Mas antes vamos fazer a nossa prece e nossa conexão com a espiritualidade. Amado Mestre Jesus, bom Espírito presente aqui, agradecidos estamos, Senhor, por mais esta oportunidade que estamos tendo de estarmos, Senhor, aprendendo, para que com isso nós possamos entender esse nosso planeta, possamos entender essa vida espiritual. Sendo assim, damos iniciado o nosso estudo de hoje. Que assim seja e assim é. Então vamos lá, meus irmãos, vamos continuar nosso estudo, né? Vamos 236. Pela sua natureza especial, os mundos transitórios se conservam perpetuamente destinados aos espíritos errantes? Ele responde: não. A condição deles é meramente temporária. Ou seja, esses mundos que ele fala que são transitórios são o quê? São aqueles mundos que estão no princípio de formação, onde não há vidas corpóreas, vidas orgânicas ainda, né? Então, esses mundos que estão em formação ainda, eles são habitados sim, mas não por seres corpóreos, sim por seres espirituais, né? Por exemplo, Marte. Você já acha que não tem vida em Marte? Existe vida em Marte. Só que a vida em Marte é uma vida que existe lá espiritual. Não é uma vida ainda orgânica. Lá há espíritos que vão lá, há espíritos que convivem lá, que pertencem lá, ficam lá por um tempo, né? Até eles terem que reencarnarem, aí sim eles vão para o mundo e já está numa formação, já saiu dessa parte espiritual para uma parte material, ok? Aí na letra A ele pergunta assim: esses mundos são ao mesmo tempo habitados por seres corpóreos? Não, são estéreos e é neles a superfície. O que os habita de nada precisa. Ou seja, esses mundos eles são estéreos. Então, mas quem vive lá não precisa dos alimentos como a gente precisa. Por exemplo, nós precisamos de água, precisamos de alimento, de comida, né? Precisamos respirar, porque isso é que dá vida a essa forma orgânica que nós temos aqui, essa vida corpórea. Agora, quando esse mundo ainda está em transição, ele está transitório, que não tem nada, mas o espírito não precisa se alimentar como a gente se alimenta, não precisa comer como a gente come, né? Eles se alimentam de outro jeito, eles vivem de outra maneira, ok? Aí a letra Z pergunta assim: é permanentemente essa esterilidade e decorre da natureza especial que apresenta? Responde: não, são estéreis temporariamente. Ou seja, eles ficam um tempo nesse estado de formação e depois sim eles vão deixar de ser esse tipo de planeta estéril para ser um planeta habitável por, por, por seres orgânicos, né? Por seres corpóreos, né? Vamos dizer assim. Aí vão possuir planta, animais, seres humanos ou espécie de outros seres, né? Espero que vocês tenham entendido o que é um mundo corpóreo e um mundo transitório. Transitório é que ele ainda não tem vida orgânica, é só vida espiritual, onde os espíritos podem parar para descansar, ok? Letra C. O mundo dessa categoria carece então de belezas naturais? Ele responde: a natureza reflete as belezas da imensidade, que não são menos admiráveis do que aquilo a que dais o nome de belezas naturais. Então, a beleza, você, vamos dizer assim, cada um vê a beleza de um jeito, né? Por exemplo, às vezes a gente acha uma coisa bonita, outra pessoa não acha, né? Às vezes a gente acha uma flor bonita, outra pessoa já não acha aquela flor bonita. Então, a beleza é uma coisa que cada um, né, tem o seu jeito de achar, cada um tem o seu jeito de pensar. Aí a letra D. Sendo transitório o estado de semelhante mundo, a Terra pertencerá algum dia ao número deles? A responde: já pertenceu. Ou seja, a Terra já foi um planeta que foi habitado só por espírito, não existia vida orgânica aqui, né? O próprio Gênesis
né, nos passa a formação do mundo. Claro que não são 7 dias, né, são períodos, mas ele nos mostra que no primeiro se fez, era uma bola de fogo, foi resfriando, saiu vapor, mas ali vivia espíritos. Você sabia disso, que o planeta Terra ele era habitado nesse estado? Não por vida corpórea, não por vida orgânica, e sim por vida espiritual. Né? Porque o ar, o fogo, a água, nada disso, vamos dizer assim, faz mal aos espíritos, porque o espírito não sente isso. Não sente isso. Né? Aí pergunta assim, em que época? Durante a sua formação. Ou seja, quando estava sendo formado o planeta Terra, existia vida ali espiritual. Olha só que interessante. Muitas vezes, o próprio Gênesis fala que, como é que é? O Espírito de Deus parava sobre a terra, sobre as águas. Não tem uma passagem assim em Gênesis? Então, aquilo ali já está falando sobre a vida espiritual, se vocês perceberem. Né? Que Jesus estava presente na formação, junto com não sei quem, está tudo escrito lá em Gênesis. Só que as pessoas nunca ligou um fato ao outro. E o livro dos Espíritos nos traz isso. O planeta Terra, na sua formação, era habitado só por espíritos. Espírito na vida espiritual. Ou seja, não tinha vida orgânica aqui, não tinha planta, não tinha peixe, não tinha ave, não tinha animais nenhum e não tinha ser humano, como nós, assim, com vida corpórea. Depois que foi passar a ter. Okay? Aí ele dá uma explicação assim. Nada é inútil em a natureza. Tudo tem um fim, uma destinação. Em lugar algum há o vazio, tudo é habitado. Há vida em toda parte. Assim, durante a dilatada sucessão dos séculos que passaram antes do aparecimento do homem na Terra, durante os lentos períodos de transição que as camadas geológicas atestam antes mesmo da formação dos primeiros seres orgânicos, aquela massa informe, naquele árido cal onde os elementos se achavam em confusão, não havia ausência de vida. Seres isentos das nossas necessidades, das nossas sensações físicas, lá encontravam refúgio. Quis Deus que, ao mesmo assim, ainda imperfeita terra, servisse para alguma coisa. Quem ousaria afirmar que entre os milhares de mundos que giram na intensidade, um só dos menores, perdido no seio da multidão infinita deles, goza do privilégio exclusivo de ser povoado? Qual então a utilidade dos demais? Tê-lo-ia Deus feito unicamente para nos recrear à vista? Suposição absurda, incompatível com a sabedoria que esprende em todas suas obras e inadmissível desde que ponderemos na existência de todos o que não podemos perceber. Ninguém contestará que nesta ideia da existência de mundo ainda impróprio para a vida material e não obstante já povoado de seres apropriados a tal meio, há qualquer coisas de grande e sublime, em que talvez se encontre a solução de mais de um problema. Ou seja, o que ele nos passa aqui? Que Deus não fez esses planetas, esses mundos aí, só para embelezar o céu, fez estrela, planeta, para quê? Para a gente botar o telescópio e ficar vendo? Não, ali é uma utilidade. A vida, só que não há vida material ainda, há vida o quê? Espiritual. Né? Você sabia que o Sol, quando os espíritos superiores querem se refazer, descansar, eles vão para o Sol? Ah, mas o Sol queima, o Sol ninguém chama. Não, mas o espírito pode ir aonde quiser. Eles podem ir sim no Sol. Os espíritos superiores conseguem ir. Eles lá fazem reunião, eles lá conversam, eles lá decidem, a espiritualidade superior decide lá, né? Então, quando esses espíritos que são trazidos aqui, né, que falam que estão pegando fogo, que estão sentindo dor, é porque ele ainda está no padrão vibratório, né, que ainda não se atentou que ele é um espírito, que ele não sente mais dor, não sente mais fogo queimando ele morrendo afogado, ele sentindo dores. Por quê? Ele está mentalmente ainda ligado ao planeta. Ele não conseguiu se desligar, né? Então, muitas vezes, quando tem que fazer um tratamento,
tem que trazer esses espíritos à realidade deles, que eles não são mais como nós, seres corpóreos, e sim são seres espirituais agora. O espírito não morre, tá? O espírito não morre, o espírito não sente dor, o que ele sente são coisas psicológicas, são coisas mentais, ok? Então vamos ficar por aqui, agradecer a espiritualidade, né? Por essa oportunidade que nos deu, ok? Amado Mestre Jesus, bom Espírito presente aqui, agradecido, Senhor, mais uma vez por essa oportunidade de estudo, oportunidade de aprendizado, oportunidade de estarmos aqui. Muito obrigado por esses nossos irmãos que são trazidos aqui para nos ouvir, para junto conosco estudar, para que eles possam sair desse padrão vibratório deles, que eles possam acabar com esse pensamento de dor, com esse pensamento que não terão oportunidade, com esse pensamento de ódio, vingança, inveja, que eles possam entender que eles estão aqui para aprender, para poder evoluir. Sendo assim, damos como término nosso estudo de hoje. Que assim seja e assim é.